Oba! Vamos seguindo então aqui com nossas aulas. Vamos para a segunda parte da aula de leis de Newton. Né? Na aula passada eu falei sobre as leis de Newton, expliquei as principais formas de a gente estar aplicando, né? Como a gente aplicar as leis de Newton. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as interações fundamentais, né? Que é aquele ente externo que modifica o estado de movimento dos corpos, né? Então, os objetivos dessa aula é conhecer as interações fundamentais, é saber identificar as forças mais comuns, fazer diagrama de forças e aplicar as leis de Newton em sistemas mais reais, né? Visto agora o entendimento dessas interações. Então, as interações fundamentais são 4 tipos. Todo e qualquer tipo de força que vocês verem aí, vocês podem classificá-las em uma dessas 4 formas, certo? Força gravitacional, que é a força devido à atração que as massas exercem uma às outras, beleza? Essa força gravitacional, ela tem como eu acabei de falar, né, ela tem como carga principal que media ela a massa dos corpos. Né? Quanto mais corpos os corpos têm, quanto mais massa os corpos têm, mais esses corpos se atraem, beleza? A eletromagnética, ela está vinculada às cargas elétricas, certo? E ela pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. E como está falando aí a eletromagnética, ela versa também sobre essas cargas em movimento. Como essas cargas em movimento, elas interagem entre si, né? E principalmente porque as cargas elétricas, elas geram campo elétrico, né? E se elas estiverem em movimento, elas geram também campo magnético. Então, como é que essas cargas interagem entre elas? A força eletromagnética que nos dá essas dicas, que nos informa isso, certo? A força gravitacional quando o corpo, né, pela existência da massa do corpo, ele automaticamente gera um campo gravitacional. Já as cargas elétricas, elas geram um campo elétrico, ou um campo magnético se elas estiverem em movimento. Então essas são as duas principais interações fundamentais que a gente vai tratar, porque elas são as interações que mais a gente vê nos sistemas nossos, nesses sistemas que a gente trabalha, né? Normalmente. Essas duas outras forças, essas duas outras interações, a nuclear fraca e a nuclear forte, ela tem muito interesse quando a gente vai falar da mecânica quântica, quando a gente vai falar de contextos mais de interação entre átomos, de mais interação mais pormenorizada, né, entre átomos, e interações também nucleares, certo? Então essas duas forças, elas vão estar distantes do nosso escopo no contexto de física 1. Mas então a gente tem essas 4 interações fundamentais. Qualquer tipo de força que vocês verem, vocês vão poder classificar em um desses 4 tipos, certo? Vou mostrar para vocês aqui agora as forças mais comuns que a gente encontra nos sistemas, certo? As forças mais comuns e que eu classifico dessa forma são assim: a força peso. Eu vou falar sobre cada uma delas depois, neste instante. Então, eu vou sobre a força peso, que está vinculada à força gravitacional, sobre a força normal, que está vinculada à força eletromagnética, à interação eletromagnética, tração, vinculada também à interação eletromagnética, atrito, vinculada à eletromagnética, e força aplicada, que é como se fosse um coringa para a gente, assim. Todas as forças que a gente não conseguir identificar como nenhuma dessas anteriores, a gente chama de força aplicada, certo? É uma forma didática de a gente poder olhar os sistemas e tentar estudar os sistemas, né? E buscar estudar os sistemas. E então, toda vez que a gente for estudar algum sistema, vocês podem buscar identificar as forças usando essa tabelinha que eu estou dando aqui agora. Peso, normal, tração, atrito e força aplicada, certo? Ou seja, tudo que não for nem peso, nem normal, nem força de atrito, nem tração, a gente pode chamar de força aplicada, ok? Mas, então vamos falar sobre o peso. A força peso é uma força de origem gravitacional, como eu falei, e ela tem origem a partir da interação, da atração que os corpos têm devido à sua massa. Pronto? O módulo dela é calculado desse jeito aí, ó, mg. Isso é uma aproximação que nós fazemos, é uma aproximação que nós fazemos porque a força gravitacional mesmo, a lei universal de Newton, né, para a gravitação, ela mostra as leis de Newton, a força gravitacional dada com um cuidado maior, né,
que ela depende da distância, depende da distância entre os corpos, mas a gente faz essa aproximação de que o módulo da força-peso é igual a massa vezes a gravidade, porque os corpos que a gente vai estar trabalhando vão ser corpos que estão na superfície terrestre, certo? E qualquer variação, aquela mesma aproximação que a gente fez para a queda livre, aquela mesma aproximação que a gente fez para o movimento de projéteis, a gente está usando aqui agora, certo? A gravidade ela muda um pouco, mas no grau de incerteza muito baixo, a ponto de a gente poder utilizar a força-peso dada dessa forma aí. Se a gente for querer fazer estudos vinculados a satélites, aí a gente já tem que usar a lei universal mesmo da gravitação, né? Que aí tem que levar em consideração essa distância que os satélites estão do centro da Terra ou do centro do corpo celeste, né? Que eles estão vinculados, presos gravitacionalmente. Beleza? Então aqui, ó, força-peso para a gente, ela vai ter módulo igual a massa vezes a gravidade, ela vai ter uma direção ao longo do raio da Terra, ou seja, se a gente está sempre usando essa nossa notação, né, de que o eixo vertical é o eixo que indica para a gente a direção do raio da Terra, ela vai ser sempre vertical. A força-peso vai ser sempre vertical. E qual o sentido dela? É sempre voltado para o centro da Terra. É sempre voltado ao centro da Terra, beleza? Então veja que dessa forma eu dei para vocês todas as 3 informações que a gente precisa ter sobre uma força. Que a força é um vetor. E por ela ser um vetor, né? Por ela ser um vetor, para eu saber identificá-la, eu tenho que saber 3 coisas, que é o módulo, a direção e o sentido. Isso aqui eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? A origem eu apresentei para vocês para que vocês saibam identificar essa força. Vou fazer essa mesma coisa para todas as outras forças. Força normal. Qual é a origem dessa força? Essa força ela tem origem na reação que a superfície tem com o corpo, quando o corpo está em contato com ele. Então, toda vez que um corpo interage com uma superfície, essa superfície reage ao corpo, né? Porque é a terceira lei de Newton em vigor, né? Ela atuando aí agora. Porque toda vez que um corpo reage, toda vez que um corpo interage com uma superfície, essa superfície devolve essa interação. Ela interage com a mesma intensidade, mas sentido contrário, né? Então, a força normal é essa reação que a gente está falando. Toda vez que uma superfície interage com o corpo, a gente tem essa força normal. Qual é o módulo da força normal? Depende. Depende muito do sistema, certo? Depende muito do sistema, porque tem que ver as forças que estão incluídas aqui. Então, veja que não dá para a gente definir um módulo específico para a força normal. Isso vai ter sempre dependendo do problema que a gente for trabalhar. Qual é a direção? A direção tem como a gente definir. A direção ela é sempre perpendicular à superfície. Então, se a superfície é essa aqui, ó, essa mesa, veja que a força normal é perpendicular a ela, ó, certo? Ah, e aqui já tem a força gravitacional. Lembra da força-peso que eu falei no instante? Ela já está aqui sendo demonstrada, ó. Nesse contexto aqui, a gente tem, né, a força normal e a força-peso atuando no corpo. Aí vem, qual é o sentido? O sentido da força normal, ela é sempre se afastando da superfície. Ou seja, se o corpo está aqui e eu quero saber qual é a força que a superfície faz sobre o corpo, né? Eu posso ver, ó, que ele vai estar se afastando da superfície, certo? A força normal vai estar sempre se afastando da superfície, indicando então que a superfície é como se estivesse empurrando o corpo contra ela, beleza? Então, veja que nesse contexto aqui, ó, eu tenho que a força-peso está para baixo e a força normal está para cima. Mas isso daqui só é assim porque essa superfície ela é horizontal. Se essa superfície ela for inclinada, a força-peso continua na mesma direção, mas a força normal muda, né? Porque a força normal, a direção da força normal não depende da força-peso. A direção da força normal depende de quê? A direção depende da superfície. Ela é perpendicular à superfície. Então, se a superfície fosse inclinada, a força seria inclinada aqui também. Ok? Fique claro então, viu, gente? Vamos lá para a próxima, que é a força de tração. A força de tração ela tem origem em quê? Ela tem origem na transferência de interação quando a gente usa qualquer corpo flexível, né? Quando eu falo corpo flexível, eu estou dizendo um fio, um barbante, uma corda, uma corrente, qualquer coisa flexível que eu possa puxar de um lado e a força ser transferida, né? A força que eu apliquei de um lado ser transferida para o outro lado. Beleza? Então a gente diz que está passando uma tração nesse corpo flexível, nessa corda,
né? E aí a gente vai ter sempre esse cuidado que a gente tem que fazer para ver a direção desse corpo, para ver como essa interação está se dando. O módulo dele depende sempre do sistema, né? Porque não tem como a gente definir uma relação matemática para sempre estar calculando ela, isso vai depender de cada sistema. A direção vai ser sempre ao longo do corpo flexível que a gente está utilizando, eu vou mostrar uns exemplos aqui na estante. E o sentido vai ser sempre em direção ao corpo flexível, ou seja, a força vai sair do corpo que a gente está estudando em direção no sentido do corpo flexível. Eu vou mostrar aqui uns exemplos que é nesse contexto. Ó, veja que aqui eu tenho dois corpos, né? Ou seja, a mão da pessoa e aqui o bloco. E eu tenho um corpo flexível aqui, no caso dessa corda. Então, se eu for estudar só esse corpo, a força de tração está aqui, ó. Tá vendo? A força de tração, qual é a direção dela? É ao longo do corpo flexível, ou seja, ao longo da corda. E ele é sempre na direção do corpo flexível, ou seja, ele sai do bloco e vai no corpo flexível. Veja que se eu for estudar a mão como um corpo agora aqui, né? Se eu for estudar a mão como um corpo, ó, a força está ao longo da corda, né? Está ao longo da corda e o sentido é, ó, indo para a corda flexível, para o corpo flexível, para a corda. Ok? Veja que nesse contexto aqui eu tenho um par ação e reação, ó. Eu tenho que a força que age na mão é igual à força que age no bloco. Beleza? Isso aqui é um par ação e reação. Por quê? Porque toda a interação está sendo transportada, transferida, usando o corpo flexível. Veja que a importância de a gente usar corpos flexíveis é porque ó, aqui agora nesse caso, eu já foge a ideia de ação e reação, né? Porque aqui a gente pode dizer que era ação e reação, porque eles estão no mesmo sentido. Porque o certo seria eu fazer o quê? O corpo e a corda. O corpo é puxado pela corda e a corda é sustentada pelo corpo. E aqui eu vou de novo fazer a mão é puxado pela corda, ou puxa a corda e a corda sustenta ou é puxada pela mão. Então, ó, passam em reação seria eles dois. Já nesse caso aqui eu não posso mais fazer isso, porque nem o sentido eles são iguais agora. Então aqui o correto é sempre analisar a corda, mas eu posso fazer essa análise rápida. E aqui eu não posso nem fazer aquela ideia de ação e reação. Então aqui eu puxo a corda aqui, a corda automaticamente responde com a mesma intensidade, né? Mas até a direção aqui é diferente. Essa é a grande vantagem de a gente estar usando corpos flexíveis para a gente transferir a interação. Porque aí a gente pode fazer, ó, curvas, a gente pode fazer à vontade, igual como está aqui também, ó. Veja que tem essa polia, ok? Então, ó, veja, a tração está nessa direção aqui, aqui já está aqui nessa direção, aqui já está nessa, beleza? Então, o módulo depende do problema, a direção é sempre ao longo do corpo flexível e o sentido é sempre saindo do corpo e indo para o corpo flexível, saindo do corpo e indo para o corpo flexível, beleza? Mas, então, vamos agora para a força de atrito. A força de atrito ela é sempre a reação da superfície devido à sua rugosidade, né? Aqui não está escrito, mas depois eu coloco. A ideia então é que a força de atrito ela se dá devido à reação da superfície, devido à rugosidade entre a superfície do corpo e a superfície que ele está interagindo, certo? Então, quando eles têm rugosidade, a gente tem essa interação de força de atrito. Ela também versa sobre superfície, né? Mas veja que aqui agora é uma interação diferente da força normal, né? A força normal, aqui, a força normal era uma força ao longo, né? Perpendicular à superfície. Já a força de atrito, ela tem uma direção ao longo da superfície de contato, por causa das rugosidades que eu falei. Então, o módulo dela vai ter um conteúdo especial, né? Vai ser uma outra aula que eu vou apresentar, porque para a gente definir o módulo da força de atrito, tem algumas regrinhas básicas que a gente vai usar, que são as propriedades da força de atrito. Então vai ter um conteúdo especial só para ela, uma aula especial só para ela. Já a direção dela, como eu falei, é ao longo da superfície, e o sentido é sempre contrário ao movimento que o corpo vai fazer, ou então a tendência, né, desse movimento. Né? Se o corpo tende a se mover para o lado de cá, a direção da força o sentido da força de atrito é contrário a isso daqui, certo? Então, se o corpo se move, com certeza ela é contrária ao movimento. Mas se o corpo está parado,
mas a tendência dele era se mover naquele sentido, a gente tem que a força de atrito será no outro sentido. Beleza? E aqui agora a gente tem a força aplicada. A força aplicada, veja que tudo aqui depende do sistema, por quê? Porque, como eu falei para vocês, a força aplicada é como se fosse um coringa, né? É uma força generalizada que, não conseguindo eu classificar ela como nem peso, nem normal, nem tração e nem atrito, eu vou classificar ela como força aplicada, certo? E aí é como se tivesse aqui essas mãos ó, atuando, a gente vai dizer, não, então aqui é tudo força aplicada. Porque eu não posso dizer que isso aqui é tração, eu não posso dizer que isso aqui é normal, eu não posso dizer que isso aqui é peso, certo? Aqui, ó, 3 astronautas empurrando. Então, veja, cada um aqui está aplicando uma força diferente, né? Nesse contexto aqui, ó, do bloco, isso daqui, se eu lembro bem, é um problema que tem no Halliday, que diz que o vento empurra esse caixote. Então, ó, eu não consigo explicar certinho, né? Eu não consigo classificar certinho essa força como uma daquelas outras, então eu vou colocar ela aqui como força aplicada. É uma forma didática de a gente poder estudar os sistemas, beleza? Esse é o objetivo. Espero que até agora vocês tenham entendido as interações fundamentais, que são as 4, né? E vocês tenham entendido as forças mais comuns que a gente encontra nos sistemas. Que aqui agora eu vou mostrar para vocês como a gente usa elas, né? Tem outras forças aqui, que são as forças, forças que têm outras formas matemáticas e tudo, que aí a gente tem que tomar um certo cuidado, que a gente tem que ter mais conhecimento sobre elas. Tem a força de arrasto, que é uma força que está no livro, vocês podem dar uma olhada no livro de Física 1. Tem a força de Lorentz, que é uma força que vocês vão ver só no estudo de eletromagnetismo. Tem a força eletrostática, que vocês vão ver lá quando vocês forem estudar eletrostática. E tem a força de Van der Waals também, né? Que é uma força um pouco mais avançada, assim, que o pessoal só vai ver quando for trabalhar, se for trabalhar, né, com moléculas que estão vinculadas a paredes. E tem outras tantas forças que vocês vão ver por aí, mas nos sistemas mecânicos, essas que eu apresentei são as que a gente mais vai ver, e sabendo elas a gente consegue resolver muitos problemas e consegue aplicar as leis de Newton em muitos contextos. Então vamos lá, eu quero agora mostrar para vocês como é que a gente faz diagrama de forças, que o diagrama de forças, ou diagrama de corpo livre, né, como é chamado, é uma forma de a gente descrever muito bem as forças que agem no corpo para que a gente possa desenvolver os estudos, certo? Então vamos aqui. Para a gente fazer um diagrama de forças, a gente precisa primeiro representar o corpo como um ponto, a gente precisa identificar as forças que agem no corpo, a gente precisa representar essas forças como vetores e a gente definir um referencial. Quando a gente faz isso, a gente tem um diagrama de corpo, ou um diagrama de corpo livre, ou um diagrama de força, certo? Vou fazer aqui, vou mostrar aqui alguns para vocês, ó. Vamos ver esse daqui, ó. Eu tenho aqui 2 blocos, tá vendo? Que estão presos, né, por causa de uma corda, e eles estão interagindo entre eles. Então, para eu fazer o diagrama de força de cada um deles, eu tenho que primeiro, né, fazer aquela parte que eu falei, representar eles como um ponto, identificar as forças que agem sobre eles e representar essas forças como vetores, para aí sim eu ter um diagrama de força ou um diagrama de corpo livre. Então, ó, eu primeiro vou fazer aqui uma identificação das forças, certo? Ó, vamos para cá, para esse corpo aqui de baixo. Para esse daqui, quais são as forças que agem sobre ele? Essa seta preta está indicando para a gente o movimento dele, não está indicando para a gente a força que age sobre ele. A gente que tem que descobrir. Veja que nesse contexto, as forças elas não são dadas, como na outra aula, né, que as forças já estavam lá as setinhas e só um que não estava mostrando. Nos sistemas que a gente vai tratar, a gente vai ter que olhar e a gente vai ter que sacar onde é que estão essas forças. As forças não serão dadas. Então, ó, de cara aqui eu sei que tem uma força peso que puxa ele para baixo. Se tem corda, eu sei que tem uma força de tração puxando ele para cima, né? E nenhuma outra força age sobre esse bloco M minúsculo aqui. Então, se eu fosse analisar isso aqui, como é que eu faria? Eu faria assim, eu faria um checklist daquelas 5 forças. Primeiro, tem força-peso? Tem, porque tem massa. Depois, tem força normal? Não tem força normal. Por quê? Porque ele não toca em nenhuma superfície. Se ele não faz contato com nenhuma superfície, não tem força normal. Depois, tem força de tração? Tem força de tração, porque tem corda. Tem um corpo flexível, que no nosso contexto aqui é uma corda, né? Tem força de atrito? Não, porque para ter força de atrito precisa ter superfície. Se não tem superfície, não tem força de atrito. E tem alguma outra força aplicada que a gente não conseguiu identificar? Não.
Todas as forças estão aqui já então. Então, ó, pronto, são duas forças. Beleza? Vamos para o outro. O outro, o que é que tem? O outro tem força-peso? Tem força-peso, porque tem massa. Tem força normal? Tem força normal, porque tem aqui uma superfície, ó. Né? Tem uma superfície aqui. Então, a superfície está empurrando ele para cima. Tem força de tração? Tem, porque tem uma corda. Então, tem uma força de tração aqui para frente. Tem força de atrito? Não tem força de atrito, porque a superfície ela não tem atrito. Tá aqui, ó, superfície sem atrito. Então, Giovana, eu não entendi como é que pode não ter atrito. Da seguinte forma, a força de atrito ela existe devido ao contato, né, da superfície, mas a rugosidade da superfície. Se não tem rugosidade, não tem força de atrito. Então, como é que eu consigo isso? Eu posso dizer que é um ambiente muito liso, né? Eu poli bem a superfície, então não tem rugosidade, então não vai ter atrito. Eu posso lubrificar muito bem ali, colocando óleo. Vamos supor, quando você chega na oficina e tem óleo derramado no chão, fica escorregadio, né? Então, tudo isso faz com que não exista atrito, né? E aí, não tem atrito, tem a força aplicada? Não tem nenhuma outra força aplicada. Então, pronto. Desse jeito, a gente consegue identificar as forças. Então, como fica? Esse daqui ficou a força-peso e a força de tração, que foram as duas que a gente viu. E aqui em cima ficou a força-peso, a força normal, a força de atrito, e a força de tração. Não tem atrito e não tem força aplicada. Prontinho. Mas aqui não está ainda feito o diagrama, né? Aqui eu identifiquei as forças, aqui eu representei as forças como vetores, mas para eu ter um diagrama mesmo, eu tenho que representar o corpo como um ponto e definir um referencial. Então, ó, o corpo daqui de cima, ó, eu coloco ele aqui como um ponto e defino meu sistema de referência aqui, ó, que massa, ficou todo ajeitado. E o outro, que é o de baixo, ó, eu coloco aqui. E aí veja que aqui já foi representado, né, como auxiliar, né? Só de uma forma auxiliar foi colocado aqui, ó, o sentido do movimento do corpo, portanto, da sua aceleração, né? Nesse contexto aqui. Massa? Então assim a gente faz um diagrama de forças. Massa, vamos fazer então um exemplo aqui, ó. A figura a seguir mostra o bloco D, o bloco deslizante de massa 3,3 kg. Está aqui em cima, ó. Tá vendo? A massa dele dado é esse daqui. Vamos lá para o outro. O bloco está livre para se mover na superfície horizontal sem atrito e está ligado por uma corda que passa por uma polia sem atrito, ou seja, não tem atrito aqui, a um segundo bloco P, né, o bloco pendente, com massa M minúsculo 2,1 kg. Então esse outro corpo tem massa 2,1 e eles dois estão presos. As massas da corda da polia podem ser desprezadas, a massa da polia e da corda pode ser desprezada para não influenciar no nosso sistema. Enquanto o bloco P desce, o bloco D do deslizante, né, acelera para a direita. Ou seja, quanto esse daqui desce, o daqui vai para o lado de cá, certo? Vamos discutir um pouquinho sobre esse negócio de as massas podem ser desprezadas. O que eu quero dizer quando a massa da corda pode ser desprezada? O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a massa dos corpos é tão grande, né, é tão maior do que a massa da corda, que a massa da corda é desprezível. É tão desprezível que a gente pode chegar e desconsiderar, beleza? É como se ela ela fosse tão pequena que qualquer tipo de incerteza que ela vai trazer fica bem na casa, sei lá, na quarta casa decimal, alguma coisa assim que não influencia pra gente, beleza? Então pronto, ó, enquanto o bloco, esse daqui cai, o daqui vai para a direita. Determine a aceleração dos blocos e a tração. Prontinho. Primeiro a gente tem que fazer o diagrama de corpo livre, né? Então, ó, faça aqui o diagrama de corpo livre. Eu vou fazer o que agora? Aplicar a segunda lei de Newton. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que é o que? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, ó, eu vou aplicar ela tanto em x quanto em y, tanto em um corpo quanto no outro corpo. Então, ó, vamos lá, em x aqui, qual é o resultante das forças? É a soma das forças. Em x só tem uma força, que no caso é a atração. Então, a força resultante tem que ser igual à massa do corpo. Esse corpo aqui é o M maiúsculo, ó, é o pendente, é o deslizante, vezes a aceleração dele. Eu coloquei aqui, ó, AD. Já em Y, a somatória de força é o que? A força normal, que é a de cima, menos a força peso, que está para baixo. Veja, ó, normal é para cima, por isso positiva, e a normal é para baixo, e o peso é para baixo, por isso que eu coloquei aqui negativa. O resultante tem que ser massa vezes aceleração. Mas veja, o corpo ele não se mexe em Y, ele só se mexe em X. Então a aceleração dele vai ser nula. Por isso que aqui a massa vezes a aceleração vai dar zero.
Já nesse outro aqui, ó, o corpo pendente, ele não tem nenhum tipo de movimento em x, né? Então a sua aceleração é zero e também não existe força em x. Desse jeito a gente só vai se concentrar em y. Então aqui vai ser o que? T, que é positivo para cima, ó, menos pp, né, que é o peso do pendente para baixo. Isso tem que ser igual ao que? A massa vezes a aceleração dele. Massa vezes a aceleração. Beleza? Então pronto, essa aqui é a aplicação da segunda lei de Newton. E agora eu vou fazer algumas considerações aqui, ó. Olha o que acontece. Se os corpos estão presos, se eles estão colados, né? Se eles estão ligados, conectados por causa de uma corda, que essa corda ela é inflexível, ela não se estica, o que acontece? O que acontece é que toda a força que age sobre esse daqui é transportada por daqui e, né? A aceleração que esse vai ter é igualzinha à aceleração que esse vai ter. Então as acelerações, ó, tanto do corpo deslizante quanto do corpo pendente, elas são iguais em módulo. Mas elas vão ser diferentes em sinal por causa do sistema de referência. Ó. Veja que nesse meu sistema de referência, a aceleração do corpo m minúsculo ele é para baixo, então é negativo. Já nesse sistema de referência, a aceleração do corpo m maiúsculo vai ser nesse sentido, então positivo. Beleza? Então eu digo aqui, ó, porque veja que aqui não são vetores. Essas equações elas não são vetores. Essas aqui são valores, né? São escalares. Então eu estou dizendo que a aceleração d ela é igual a menos a aceleração p. Por quê? Porque quando uma for positiva, a outra vai ser negativa, por causa do sistema de referência. E aí eu vou chamar as duas de A só, certo? Porque elas têm a mesma intensidade, porque elas são conectadas, elas só têm sentidos diferentes, né? Só tem sinais opostos, quer dizer, tem sinais opostos. Então a gente vai ter aqui, ó, que elas duas vão ser igual a A, eu vou botar aqui, ó, que AD é igual a A e menos AP é igual a A também. Os pesos a gente consegue obter, né, fazendo o que? Massa vezes a gravidade. Essa é a definição, né, de peso, como a gente viu lá. Para calcular o módulo do peso é massa vezes a gravidade. E então aqui agora eu vou reescrever essas equações. Veja que essa equação do meio para mim não me interessa. Porque o que eu quero saber é o quê? É a tração e o que eu quero saber é a aceleração. Então essa equação do meio aqui acaba não me ajudando, né? Se eu precisar eu poderia até depois revisitar ela, mas não preciso. Então vou reescrever isso aqui, ó. Vai ficar o que? T igual a massa vezes AD. AD eu escrevi como se fosse A. Pronto. E aqui embaixo vai ficar T igual a PP menos MA. Mas quem é PP? PP é M minúsculo G, tá aqui. Igual a M minúsculo vezes AP. Mas AP não é menos A? Aqui, ó, menos AP é igual a A, então AP é igual a menos A. Aí fica assim, menos. Prontinho. O que é que eu vou fazer aqui agora? É um sistema de equações, ó, e agora cada um resolve do jeito que quiser. Nesse contexto eu resolvo por substituição, ou seja, onde tiver T aqui, eu coloco MA. Aí fica assim, ó, MA menos MG igual a menos MA, tá vendo? Tá aqui, ó, M minúsculo A, né, quer dizer. Pronto, aqui agora eu faço o quê? Isolo o A e faço a conta, ou seja, eu pego esse menos MA, jogo para o lado de cá, pego o menos M minúsculo A, mas boto para o outro lado, e aí eu isolo o A. Quando eu isolo o A, eu acho aqui a aceleração. Basta substituir os valores, que todos agora a gente já tem o valor de tudo. Ó. G é 9,8, massa é 3,3, o outro é 2, né? Deixa eu ver. O outro é 2,1. Então basta substituir e a gente acha a aceleração. Beleza? Prontinho. Achando a aceleração, substitui aqui, ó, e acha também a tração. Veja, gente, que isso daqui, primeira coisa, faz o diagrama de corpo livre para vocês saberem identificar as forças. Né? Sabendo agora escrever as forças em termos de vetores, vocês vão poder chegar e aplicar a segunda lei de Newton, tranquilamente, certo? A sacada, as interpretações que tem que ter aqui é devido às velocidades, né, nesse contexto aqui, porque como os corpos estavam conectados, as velocidades, as acelerações deles são iguais, beleza? Em módulo. Aí a direção depende de cada um dos problemas. Vamos fazer aqui agora uma outra, que é muito importante. Por quê? Porque muitos estudantes têm muita dificuldade quando topam com problemas que tem plano inclinado. Beleza? Então a gente vai fazer um aqui de plano inclinado, para vocês verem como é que a gente aplica isso no plano inclinado. Porque para a gente definir o diagrama de corpo livre, a gente precisa de um sistema de referência adequado.
E no contexto de plano inclinado, o sistema de referência também tem que ser inclinado. Então vamos lá, ó. Na figura a seguir, uma corda puxa para cima uma caixa de biscoitos ao longo do plano inclinado sem atrito, cujo ângulo é θ, igual a 30 graus. A massa da caixa é 5 kg e o módulo da força exercida pela corda é 25 newtons. Qual a componente da aceleração da caixa na direção do plano inclinado? Né? Então, qual é a componente da aceleração? Eu quero saber a componente da aceleração nesse sentido. Primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é identificar as forças. É fazer o nosso diagrama de corpo livre, certo? O diagrama de forças. Então, ó, quais são as forças que atuam aqui nele? A gente faz o checklist. Tem peso? Tem, porque ele tem massa. Se tem massa, tem peso. Acabou. Tem normal? Tem, porque tem superfície. Então, veja que aqui agora, a normal, o peso vai estar para baixo e a normal vai estar inclinada, ó. Né? Ou seja, o peso vai estar na vertical, aqui, mas a normal ela vai estar inclinada, porque o plano é inclinado. Tem força de tração? Tem, porque tem corda. Tem força de atrito? Não tem força de atrito, apesar de ter superfície, né? Não tem força de atrito, porque ele já disse aqui, ó, sem atrito. Né? Tem força aplicada? Não tem força aplicada, só estão essas forças aí mesmo. Então pronto, vamos lá? Faz o diagrama de força, ó. Achei já as três forças, represento ele como um ponto e coloco as três forças em forma de vetor, massa, e agora eu defino o meu sistema de referência. Veja que quando a gente tem um sistema de um problema com um plano inclinado, é muito mais interessante a gente definir um sistema de referência inclinado também. Veja que quando eu defino um sistema de referência inclinado, duas das minhas forças já estão aqui nos eixos, ó. Isso facilita demais, certo? Mas uma coisa que dificulta para as pessoas é por causa desse ângulo. O ângulo do plano inclinado, ele tem que estar relacionado com o ângulo da força-peso. Mas como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. Toda vez que aqui é θ, aqui também é θ. E a gente consegue ver isso só usando a relação entre os ângulos internos de um triângulo. Se aqui é θ, aqui em cima vai ser 90 menos θ, e aqui vai ser então θ, certo? Depois podem olhar com calma que vocês vão perceber isso. Mas agora eu só quero que vocês percebam que se o ângulo dado aqui no plano inclinado é θ, certo? O ângulo que a força-peso faz com o eixo de y é θ também. Então aqui agora a gente vai usar a segunda lei de Newton. Pronto, ó, feito o meu diagrama de forças, identifiquei as forças, está tudo aqui. Vou agora usar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o que? Que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então eu tenho que a força resultante em x tem que ser igual a massa vezes a aceleração, né? Porque ó, é a aceleração que eu quero. Lembra que o que foi solicitado é a componente da aceleração ao longo do plano. Então se eu definir isso aqui como se fosse x, ó, a minha aceleração em x é a aceleração que eu quero. Já a força resultante em y tem que ser zero. Por quê? Porque o corpo não se move ao longo de y. Né? Se a gente volta aqui, ó, o corpo não se move ao longo de y. Se ele não se move ao longo de y, a aceleração dele vai ser zero, vai ser nula. Então vai ser massa vezes a aceleração, vai se dar zero. Beleza? Então como é que isso fica? Isso vai ficar assim, ó. Em x, quais são as forças que tem em x? Em x eu vou ter, ó, a componente da... Eu vou ter a força de tração, né? Tá aqui, ó, do lado positivo, por isso que é mais. E eu vou ter uma componente da força-peso para cá, ó. Vocês estão vendo? Mas essa componente da força-peso vai ser negativa, ó, vai ser do lado negativo. Então vai ser tração menos força-peso seno de θ. Beleza? Por que seno? Porque ó, a componente x vai ser o cateto oposto, né? Isso aí a gente já bateu muito, já viu muito lá na aula de vetores e na aula de cinemática. Então vai ser P seno de θ igual a massa vezes a aceleração, tá vendo? Apliquei a segunda lei de Newton no eixo de x. Vou aplicar a segunda lei de Newton agora no eixo de y. Olha o que acontece. No eixo de y eu vou ter o quê? Normal como positiva, que é normal como positiva, menos a componente da força-peso na direção de y. Qual é a componente da força-peso? P seno. Ou P cosseno, né? Porque aqui agora ele é o cateto adjacente. P cosseno, ó, igual a zero. Veja só, peguei essa aqui e apliquei aqui. Uma coisa interessante é que a força-peso, a gente sabe calcular o módulo da força-peso, né? O módulo da força-peso é o quê? Massa vezes a gravidade. Então pronto. Eu quero saber o quê? Quem é a aceleração. Então o que é que eu vou usar? Eu vou usar essa equação aqui, ó. Porque a tração é dada
a tração é dada, a massa é dada, o ângulo é dado. Então, ó, eu vou usar essa equação aqui, ó. A aceleração que eu quero saber, a massa é dada, o ângulo é dado, a tração é dada, o peso não é dado, mas eu posso calcular, né? Ele não é dado diretamente, ele é dado indiretamente. Então eu posso calcular e aí eu substituo. Então vai ficar o quê? T menos mg seno de θ igual a massa vezes a aceleração. Pego a massa e passo dividindo. Então vai ficar a tração dividido pela massa menos g seno de θ. Quando eu faço essa conta, eu acho 0,100 metros por segundo ao quadrado. E essa é a aceleração que a gente tem. Beleza, então? Espero que tenha ficado claro, gente. Espero que vocês tenham percebido que chega um determinado momento que os problemas eles não vão apresentar para a gente as forças. A gente que vai ter que olhar e vai ter que identificar cada uma das forças para a gente poder fazer a aplicação da segunda lei de Newton. Beleza? Das leis de Newton como um todo, né? Então, bons estudos para vocês. Espero que tenham entendido tudinho.